É comum aparecer nos comentários de nossos vídeos, até porque nós falamos sobre vários assuntos pertinentes aos trabalhadores, aquela dúvida, né, da relação das pessoas que trabalham e não tem registro na carteira. Será que, no meu caso especificamente, é prestação de serviço autônomo? Não é? É uma relação de vínculo empregatício? Essa dúvida é comum porque tem muita gente, né, tem muita gente que trabalha em empresas e não sabe, né, por que não tem a carteira assinada, às vezes demora a assinar a carteira, e aí fica em dúvida, né, se existe aquela obrigação ou não existe a obrigação. E nesse vídeo nós vamos informar a respeito desse assunto, diferenciando, né, porque nós sabemos que pode existir a duas relações, mas diferenciando a relação quando acontece o vínculo empregatício. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E lembrando, para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então, tudo se resume, né, nessa questão se tem que assinar a carteira ou não, de uma maneira simplista, na existência dos requisitos do vínculo empregatício, que normalmente os mais usados são 4, né? Então, principalmente, subordinação. Então, o que é a subordinação? É quando você cumpre ordem, o empregador ele determina o que você vai fazer. Então, se tem subordinação, já é um vínculo empregatício. Onerosidade, né? Ônus. Então, a onerosidade, ela quer dizer aquela relação que tem pagamento em dinheiro. E, via de regra, por período, normalmente você recebe salário, né? Todo mês você recebe aquele mesmo valor. Pessoalidade. Pessoalidade é quando a própria pessoa que é contratada, ela tem que ir lá e fazer a prestação do serviço. Então, já temos 3. E o quarto, habitualidade. E habitualidade quer dizer o quê? Quando você cumpre uma jornada de trabalho, quando todo dia você tem que ir lá e tem uma folga semanal, então, tendo esses requisitos, tem que assinar a carteira. A empresa que entende, né, já de pronto, que aquela relação é de vínculo empregatício, ela vai assinar a carteira. Agora, empresa não, vamos falar empregador de uma maneira geral, porque não é só a empresa que pode ser empregador, pessoa física também, pessoa jurídica e pessoa física. E aí, o problema, e na verdade por que a gente está fazendo esse vídeo, é justamente porque quando não assina a carteira e a pessoa trabalha como se fosse empregada e ela tem aquela ilusão de que o serviço dela é prestação de serviço autônomo. Não. A prestação de serviço autônomo não tem subordinação. O prestador de serviço autônomo, ele faz a prestação de serviço da forma que ele quer, ele administra isso, né? A onerosidade, ela existe, tudo bem, existe pagamento, mas não é um pagamento estipulado por tempo, como normalmente nós vimos o pessoal receber por salário. Você vai ter uma determinada situação em que você vai orçar, vai fazer um valor, prestou aquele serviço, você recebe, não necessariamente aquilo continua. Pessoalidade também, então existe o prestador de serviço autônomo, mas ele pode ter os empregados dele. Então, se essa relação é autônoma, ele vai poder prestar o serviço. Se ele tiver funcionário, ele vai poder prestar o serviço através dos funcionários dele. E na questão da habitualidade, a gente sabe que o prestador de serviço, ele que vai fazer o horário dele. Então, existem algumas diferenças e elas ficam claras quando você bota uma do lado da outra. Mas aí, eu tenho os requisitos do vínculo empregatício, trabalho com meu empregador e ele não assinou minha carteira, normalmente isso é resolvido na justiça, Normalmente isso é resolvido na justiça com uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Essas ações, quando são provados esses requisitos, normalmente é muito simples, inclusive as testemunhas podem atestar isso aí, né? Então, você pode fazer prova documental, testemunhal e pericial. Então, pode ser uma testemunha ou pode ser alguns documentos que provem isso. Via de regra, na totalidade, existindo as provas, é julgada procedente, reconhecido o vínculo empregatício, e os efeitos disso é o quê? Que o empregador ele vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas que eventualmente não paga. Até porque, quando não há registro em carteira, via de regra, os direitos eles não são observados corretamente. Então, não assina a carteira, paga algumas coisas, outras não pagam, né? Pagam alguns direitos, outros não pagam. E isso, via de regra, também costuma sair um pouco mais caro. Costuma sair um pouco mais caro, não. Vamos retificar que costuma sair bem caro. Porque você vai recolher a previdência. Isso aí vai recolher fora de prazo, né? Vai ter as multas, juros, etc. Da mesma maneira, o FGTS, via de regra, tem que depositar. Pode pagar direto? Pode, mas via de regra é necessário
que se faça recolhimento para poder regularizar. Então, se for regularizar conforme normalmente tem que ser, perdeu. A Justiça determinou o reconhecimento de vínculo. Tem que assinar a carteira e fazer as comunicações a todos os órgãos e fazer os cálculos dos impostos, das contribuições, tudo dentro desse período. Quanto maior for o tempo do trabalhador, maior vai ser o prejuízo do empregador com essa situação. Mas o importante, né, que é, vamos dizer assim, dessa questão toda, é que quando você não tem assinatura na carteira, não tem registro, esse tempo ele não conta para você para aposentadoria. E a partir desse momento em que essa ação obriga o empregador a reconhecer o vínculo empregatício, a regularizar esse vínculo, você vai estar constando, esse período em que você passou naquele empregador, vai estar constando não só as contribuições, mas o tempo para a sua aposentadoria, que na verdade é o que interessa, né? A grande parte dessa situação, dessa regularização, não é só o recebimento dos direitos, mas sim a projeção que isso vai dar quando você for se aposentar, porque aí passa a contar não só o tempo e as contribuições. Então, essa aqui é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo vídeo.